Não, José. Oi, peraí. Amanda e Patrícia. O senhor mandou essas bolsas para vocês, perguntando o seguinte: o que vocês vão colocar dentro da bolsa? Material da faculdade. José, o senhor está perguntando o que elas vão colocar dentro da bolsa. O diretor do SENA quer saber. Então, livros, material. Os livros da faculdade, material, cadernos. Mas vocês estão pensando em botar algum modelo físico aí dentro? Espero que sim. No futuro, quem sabe? Uma bolsa de partículas do LHC, uma bolsa de partículas. Depois de tanto estudo, qual o modelo que vocês colocariam? Nenhum modelo? Depois de tanto estudo, qual o modelo que vocês gostariam de colocar aí dentro? Ou jogar fora? Eu acho que eu jogaria fora a parte do modelo do Mini Bang. A parte do Big Bang. Obrigado aí, gente. Vamos lá. Obrigado, Bárbara. Valeu pela descontração. Isso é matemática? O Topolo. Vamos lá, Topolo. Aí você tá rolando o lanchinho lá atrás, agora tá filmando o lanchinho, o cantinho lá do café. Então vamos lá, agora vamos começar então? Zé, só um minuto aí, eu estou fazendo passar uma lista aí. É o seguinte, quem quiser ajudar a tradução no MEI por 18, que a gente vai fazer. Quer dizer, vai ganhar dinheiro, vai ganhar o MEI por 18 e vai aprender isso aí. Isso aí vai ser feito agora, assim, para junho e julho. Então vocês colocam aí o nome de vocês e o e-mail, que eles também já interesse, colocam. Só que eu estou colocando para vocês o seguinte: a melhor maneira de hoje em dia aprender a fazer equação diferencial é traduzindo essas coisas, entendeu? Porque ali tem um texto, é muito bom e a pessoa aprende. Então, por exemplo, você tem 64 equações diferenciais. Esses softwares como o MEI, eles transformam elas em 4, depois resolvem as 4. Então, isso aí você não aprende muito em faculdade. E quando você está no meio dessas traduções, aí você começa a entender, a alertar a tua mente. Inclusive a gente vai organizar, aí já está organizando para setembro, final de setembro, um encontro, uma escola Maple. Então vai vir até o cara que coloca a educação diferencial do Maple, ele vai dar um curso. Olha, uma perguntinha. Eles participando da tradução, eles vão ganhar uns créditos na tradução, porque para o currículo deles é importante. Ah, não, crédito, isso não quer dizer, não digo, mas quando tem a tradução, não tem a equipe que traduziu, não bota o nome, não. Pode colocar. Eu acho que é interessante. Mas não aparece no meio. Não, tudo bem, mas eu acho que é importante ter o crédito, porque aí ganhar uma declaração, porque pode botar no currículo. Essas coisas, para quem está começando a carreira, todas essas pequenas coisas contam. Tradução de texto científico, isso tudo, assim, ou então, assim, são pequenos detalhezinhos que na hora de uma seleção de mestrado ou de doutorado faz diferença. Então, seria interessante se eles participarem, ter uma declaração depois do e-mail de que eles participaram. Não, isso com certeza. Você pode botar no currículo Lattes, né? Tudo é Lattes, né? Tá certo? Tá bom então, gente, vamos começar. Então, falou, Dória, e tinha uma coisinha, peraí, a Márcia falar, era respeito. Não, eu acho que era com respeito aí que você está falando, mas tinha uma. Esqueci, era um detalhezinho de um aviso aí, mas depois se vier a cabeça eu falo. Então vamos lá. Bom, então nós estávamos. Vocês já perceberam como é que a gente pode sair de 2 dimensões euclidianas, chegar em 12, por exemplo, sempre euclidianas, fazendo recursivamente a construção da álgebra de Euclides. Bom, vamos pegar agora a mesma, eu não vou fazer tudo também, mas já vão entender o mecanismo. Vamos pegar agora o caso de Minkowski. Vamos tentar construir agora, que são as álgebras de Euclides que na verdade vão interessar a gente, são aquelas de espaço tipo Minkowski, né? Então 2 dimensões, 3 dimensões, 4 dimensões e depois 5 que vocês depois vão em frente da mesma maneira. Não vai ter nenhuma mudança, as mudanças só vão ser na métrica que a gente, sem problema nenhum, consegue contornar. Então vamos pegar o primeiro caso, né, de um espaço de Minkowski bidimensional, então uma dimensão espacial e uma dimensão temporal. Então, claro, a nossa métrica
Nossa métrica agora é a métrica, vamos dizer assim, θ, né? Ela é 1 menos 1. 1, 0, 0, menos 1. Então eu tenho que pegar uma matriz, vamos dizer, gama 1 ao quadrado, vamos chamar de gama 1 minúsculo, gama 1 ao quadrado, é a identidade, 2 por 2, o problema é 2 por 2, gama 2 ao quadrado é menos 1. Como essas matrizes são unitárias, então, uma matriz unitária que tenha quadrado igual a 1, naturalmente é hermitiana. Todas as matrizes que têm quadrado positivo são hermitianas, as que são unitárias com quadrado negativo, elas são anti-hermitianas. Então, no espaço do Minkowski vai sempre acontecer isso. O setor espacial vai ser sempre anti-hermitiano. Bom, então a gente já sabe quais são duas matrizes, né, que podem fazer várias possibilidades. Por exemplo, gama 1 pode ser 1, 0, 0, menos 1. Seria, por exemplo, a matriz sigma z. É o sigma z. Quadrado igual a identidade. E é hermitiano. E o gama 2 tem que ter quadrado igual a menos 1. Então é só multiplicar uma matriz de Pauli por I. Eu posso botar aqui, por exemplo, sigma x. Então, sigma x e sigma x ao quadrado dá menos 1. Essa matriz é anti-hermitiana, porque essa é hermitiana e isso é puramente imaginário. E essa matriz anticomuda com essa. Então, está aí, ó, uma álgebra de Clifford em duas dimensões. Claro que eu posso ter outras escolhas também. Poderia, por exemplo, pegar gama 1 igual a sigma x e poderia pegar gama 2 igual a I sigma y. Está aí. Mesma história. Quadrado igual a 1, quadrado igual a menos 1, hermitiana, anti-hermitiana, anticomuta. Aí fica, né, a critério de vocês da escolha, mas dá para fazer sempre. Se nós formos para 3 dimensões, tipo Minkowski, né, aquele espaço M1, 2, está aqui, mesma historinha. A álgebra de Clifford vai ter a mesma dimensão, porque se eu estou em 2 e 3 dimensões, elas vão sempre juntas. A única diferença é que agora vai existir uma terceira dimensão. Todo mundo sabe que o produto dessas duas, né, gama z por gama x da gama y e gama y, gama x por gama y, daí gama z. Então, a mesma história, eu pego a terceira matriz, vai ser sempre o produto dessas duas. Então a gente vai ficar com as 3 matrizes gama, vou botar assim. Minkowski um tempo e 2 espaços. Então a nossa métrica é 1, menos 1, menos 1, 2 direções espaciais. Então a gente pode pegar, nesse caso aqui, vamos dizer, pegar o gama 1, pode ser o próprio sigma, pode ser o sigma x. O gama 2 pode ser, vamos botar aqui, falando, o gama 1 pode ser o sigma z. O gama 2 pode ser o I sigma x. E o gama 3, I sigma y. Quadrado 1, quadrado menos 1, quadrado menos 1. Anticomuta, 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 hermitiana, anti-hermitiana, anti-hermitiana. Então, temos uma álgebra de Clifford direitinha em 3 dimensões. Agora sim, um caso muito importante do espaço de Minkowski, que é onde a gente vai escrever a nossa equação de Dirac, é onde a gente faz a física do modelo padrão, em 4 dimensões. Então, de novo, a nossa métrica é mais, menos, menos, menos. Então, a gente pode... Agora, as matrizes são 4 por 4. Então, agora tem que entrar naquele esquema de colocar, por exemplo, né? Posso pegar, vou chamar aqui gama 1, minha. Lá, posso botar, por exemplo, a idêntica. A gente estava fazendo antes. Posso pegar, vamos botar assim, vou chamar de gama 1 maiúsculo, por exemplo. Poderia pegar assim, gama 1, fazer assim, botar aqui, gama 1 de 3 dimensões, 0, 0, menos gama 1. Então a gente poderia pegar as 3 primeiras, ó, I. Vamos dizer assim, I, gama I. Então, as 3 primeiras, I igual a 1, 2, 3, eu estou pegando a álgebra de Clifford de 4 dimensões. Então, olha só, de 3 dimensões. Se eu pegar sigma z aqui e menos sigma z aqui, o quadrado é 1. Se eu pegar aqui, gama 2, vai ficar I sigma x menos I sigma x. I sigma y menos I sigma. Então, a primeira, gama 1 vai ter quadrado igual a 1, gama 2 quadrado negativo, gama 3 quadrado negativo. E aí eu posso pegar a nossa gama 4 como sendo naquela estrutura. Por exemplo, tem que ter sinal, tem que ser menos 1.
Então, só multiplicar por I. Bota aqui I vezes a identidade 2 por 2, I vezes a identidade 2 por 2. Então, essa matriz aqui, E quadrado igual a menos 1, anticommuta, anti-hermitiana e anticommuta com todas essa estrutura anticommuta. Então, fechei uma álgebra de trio em 4 dimensões. A representação mais popular da álgebra de trio em 4 dimensões é a chamada representação de Dirac. Eu vou colocar para vocês aqui as representações mais notáveis, quer dizer, mais usadas da álgebra de Clifford em 4 dimensões, já pensando na equação de Dirac. Isso aí é legítimo, mas não é muito usada essa. Dirac propôs a seguinte representação, e quando ele escreveu a equação dele, ele escreveu de uma maneira independente da representação, mas na hora dos cálculos, de botar as matrizes explicitamente, ele adotou essas aqui. Nós não estudamos ainda formalismo dos passos uniformes, mas em geral, você associa a direção temporal, a gente chama de direção zero, e as direções espaciais 1, 2, 3. Então, o que eu estou chamando, vamos dizer assim, o que eu estou chamando de gama 1 aqui, nós estamos trabalhando em 4 dimensões, até 4, não estou fazendo formalismo de espaço uniforme, mas na literatura, esse gama 1 nosso é o que o Dirac chama de matriz gama zero. Então, essa matriz tem essa forma, a representação do Dirac é essa. A primeira, a matriz associada à direção temporal, ela tem essa forma aqui. Então, essa matriz aqui é a matriz da direção tipo tempo. Gama 1, né, que ele chama, ou gama zero. A notação de Dirac é o gama zero. Depois nós temos a matriz gama 2, gama 3, gama 4, que Dirac chama de matrizes gama I. Vão ser gama... O I do Dirac é 1, 2 e 3. Dirac quer dizer, a notação do espaço uniforme, a direção temporal é 0 e as direções espaciais 1, 2, 3. Mas para nós é gama 1, gama 2, gama 3, gama 4. A representação que a gente adota é essa. A representação do tipo Dirac é essa. 0. Aqui as matrizes sigma. Então, pode botar assim, menos sigma 0. Significando o seguinte: a matriz gama 2 tem sigma x, a matriz gama 3 tem o sigma y, e a matriz gama 4 tem o sigma z. Então, essas matrizes aqui, essa tem quadrado igual a identidade, essa tem quadrado igual a menos a identidade. Essas matrizes aqui, todas elas anticommutam entre si, que é uma matriz com essa estrutura, 1, 0, 0, menos 1, vezes essa matriz aqui, 0, sigma, menos sigma, 0. Se eu fizer o produto nas duas ordens, se eu produto na primeira ordem, vai dar 0, sigma, sigma, 0. Se eu fizer o produto na segunda ordem, vai dar 0, menos sigma, 0. Então, uma matriz com essa estrutura 1, menos 1, anticommuta com uma matriz com essa estrutura 0, menos sigma. Beleza. Então, essa é a chamada representação de Dirac das matrizes Gauss. Em 4 dimensões, tem uma outra representação, que aqui no espaço uniforme quadridimensional, tem uma outra representação. Vocês podem ter de vocês. Cada um pode buscar a sua representação, desde que satisfaça os requisitos, né, de ter matrizes com aquelas propriedades, quadrado igual a 1, quadrado igual a menos 1, hermitiana, anti-hermitiana e anticomutável, que é o que foi distinto. A representação adotada em Dirac é essa. Tem uma representação chamada representação de Weyl, que é muito importante. A representação de Dirac, ela é mais usada para a gente descrever leptons ou partículas férmions carregados e massivos. Geralmente ela é adotada, vai ser adotada quando a gente estudar a equação de Dirac para férmions, né? Partículas com spin meio, vamos dizer, partículas com spin meio de H cortado, né? Massivas e carregadas, com carga elétrica diferente. Então, vamos adotar essas. Vai ser o caso do elétron, do pósitron, do muon, do tal, dos quarks, todos esses objetos que têm spin meio, são massivos e têm carga elétrica,
para efeitos de equação de Dirac, a representação mais conveniente pode-se usar qualquer uma, mas essa é a mais conveniente. Quando a gente vai falar dos chamados férmions quirais, representação de Weyl, ela vai ser mais útil, mais conveniente para nós tratarmos dos chamados férmions quirais. Esses férmions quirais são férmions tipo neutrino e antideutrino. São férmions que têm massa de repouso nula. No modelo padrão, o neutrino tem massa nula. Neutrino de massa não zero é fora do modelo padrão. Então, para a gente explicar, massa de neutrino tem que sair do modelo padrão. Então, vamos nos confinar ainda ao modelo padrão. Então, férmions de massa nula, neutros, e por terem massa, eles vão ter quiralidade bem definida. Vamos entender isso posteriormente, que toda partícula relativística, né, de meio e massa zero, ela tem uma quiralidade bem definida. Vamos ver depois o que é então quiralidade bem definida. A quiralidade, tá, no caso dos spins e partículas de massa zero, ela está associada a uma orientação do spin com a direção de movimento. Quer dizer, a quiralidade bem definida significa isso. A partícula sendo relativamente de massa nula, o spin dela, ele, por exemplo, vai estar alinhado com a direção do movimento. Então, eu vou estar projetando o spin na direção do movimento. Como o spin é um meio de H cortado, né? Então, quer dizer, o valor dessa projeção vai dar um meio de H cortado. Então, isso aqui é o que a gente chama de férmion quiral left. Left, né? É o caso do neutrino. Então, os férmions quirais, eles têm essa propriedade. O spin dele, porque o spin pode ser meio, quer dizer, meio de H quadrado, ele pode estar na direção, ele poderia estar orientado com o movimento ou anti-orientado com o movimento. Mas quando se trata de um férmion quiral, o spin dele nunca pode ter as duas orientações. Ou ele é sempre na direção do movimento, que é o caso do neutrino, por exemplo, é o caso que os neutrinos são left. Agora, os neutrinos nunca são right. Então, para o neutrino, isso aqui nunca vai poder ser meio. E só vai poder ser meio para o antineutrino. Então, isso aqui vai dar menos um meio de H cortado. Isso aqui são as partículas chamadas right-handed, que é o caso dos antineutrinos. Então, a afirmação sobre a quiralidade vai ser isso. Nós vamos usar isso posteriormente. Eu só estou dando o conceito para vocês. Então, partículas, isso aí está dentro de uma... isso aí não é uma coisa colocada à mão. Existe um chamado teorema de Wigner, né? Uma demonstração que Wigner fez, que coloca... Ele consegue demonstrar, com base no princípio, na relatividade especial, que toda partícula de spin meio e massa zero, o ingrediente importante é esse. Ser neutro ou não ser neutro não é tão importante. A única questão é que nós não conhecemos nenhuma partícula de massa zero com carga. Geralmente, partícula de massa zero sempre é neutra. Quer dizer, nada diz que a massa, que a carga está associada à massa, mas na natureza nós não conhecemos nenhum exemplo de partícula de massa nula que tenha carga. Em geral, as partículas neutras, elas podem ou não ter massa, mas todas as partículas neutras que nós conhecemos, né, todas as partículas de massa zero que nós conhecemos, são neutras. Mas não quer dizer também que poderia aparecer uma carregada. Então, esse ingrediente não é importante. O que o Wigner mostra para nós é que se a massa da partícula relativística é zero e o spin é meio de H cortado, então, com esses dois ingredientes aqui, o spin nunca pode estar, ou para uma dada partícula ele vai estar assim, ou sempre alinhado, ou sempre anti-alinhado. A mesma partícula não pode ter os dois estados de spin, se ela tem massa zero. No caso do elétron, isso está liberado, porque o elétron não tem massa zero. Então, o elétron pode aparecer nos dois estados, com o spin alinhado com o movimento,
ou com o spin anti-alinhado com o movimento. Mas as partículas de massa zero não. Ou elas estão sempre assim, ou elas estão sempre assim. E sair daqui para cá é aqui da partícula para a antipartícula. O neutrino nunca vai ser light e o antineutrino nunca vai ser light. Tá? Então esse é o state, é o estado, né, de generalidade do modelo padrão. E os termos gerais são muito importantes. A construção toda do modelo padrão é feita. Cadê a bolsinha? Já que o Lagrangiano já está aí, né? Então vamos ver. Então, acho que o Lagrangiano está sempre das duas faces ao mesmo modelo, né? Então aqui nós temos. Então tá aqui estão os términos, aqui são os acoplamentos de Yukawa. Então todos esses términos. Um pouquinho mais. Todos os términos que estão aqui, os psis são os términos, né? Então, isso aqui são os termos tipo Dirac e aqui são os termos de Yukawa com o raio do Higgs, o Phi é o Higgs. Então, esses acoplamentos aqui dão massa. Então, todos esses termos aqui são termos quirais. Todos os termos do modelo padrão são quirais. Depois que há... Qualquer maçã nessa bolsa tem que ser cortada. Assim. Isso, a maçã vai ser ou um lado ou o outro. Você só pode comer um lado. Isso, você quebra a paridade. Sujeito a bolsinha. Então é isso, todos os termos são quirais. Tá? Então, para trabalhar com esses términos, a representação que a gente acaba se mostrando mais adequada é uma representação, que esses términos são chamados de términos de Weyl. Os términos que têm massa, carga e spin meio, nós chamamos em geral de términos de Dirac. Esses são os términos de Dirac, eles têm massa no núcleo. Os términos de Weyl são esses términos que têm massa zero, são neutros e, portanto, de acordo com Wigner, eles vão ter sempre uma quiralidade bem definida. Então, eles são chamados términos quirais. Então, por exemplo, a representação mais adequada para trabalhar com esses términos quirais é essa aqui. A gente toma o gama 1, na verdade, na notação da relatividade do espaço de incógnito, acaba chamando de gama 0, essa matriz é dada desse modo. É 0, bota a identidade aqui, 2 por 2. A identidade de 2 por 2 é. Então, vocês estão observando, essa matriz tem quadrado igual a identidade. E depois, as matrizes gama 2, 3 e 4, e no espaço unipótico que a gente chama de gama 1, gama 2 e gama 3, elas vão ter essa forma. Também antidiagonal, é tudo antidiagonal. Então vai ser 0. Aqui a gente vai colocar menos sigma. Aqui as matrizes sigma. Certo, ela vai ficar menos sigma x, menos sigma y, menos sigma z, sigma z. Qualquer matriz dessa tem quadrado igual a menos a identidade, todas essas matrizes são anti-hermitianas e elas anticomutam entre si e com essa. Qualquer matriz com essa estrutura e com essa estrutura são anticomutativas. Então essa é a chamada representação de Weyl. E tem uma outra representação, que são 3 tipos de términos importantes em 4 dimensões. Os términos de Dirac, elétron, neutrino, mu mais, mu menos, tal mais. Os 3 elétrons carregados e massivos seguem a equação de Dirac. Os 3 neutrinos associados aos elétrons, né, que são o neutrino do elétron, o neutrino do mu, o neutrino do tal, seguem, são términos quirais ou términos de Weyl. E não tem um modelo padrão, mas a supersimetria prevê, e a matéria condensada já descobriu. Tem vários exemplos de descobertas de evidência em matéria condensada, chamados términos de Majorana. Nós vamos estudar aqui no curso depois em detalhe. Também, por parte, né, é uma terceira categoria de términos, que são os términos de Majorana. E eles, por isso, tem a chamada representação de Majorana, a representação mais adequada para tratar dos términos de Majorana. Então, representação. Aquela representação, representação de Weyl é para os términos de Weyl, né? A representação de Majorana para os términos de Majorana. Então, o que é um término de Majorana? Quais são as características físicas de um término de Majorana? O término de Majorana, ele é caracterizado por, claro, com toda partícula fermiônica, de tipo Dirac é spin meio. Então, nós estamos no setor de spin meio. É macio, que nem um Dirac. Não é quiral. Porém, a diferença é que ele tem carga zero.
carga é zero, é neutro, mas com uma propriedade a mais. Em teoria de campos, uma partícula neutra não necessariamente é a própria antipartícula. A gente sabe que a partícula e a antipartícula tem cargas opostas, mesmo massa, mesmo spin, mas cargas opostas, números quânticos opostos. A partícula neutra, nós temos exemplos de partículas neutras que não são a própria antipartícula. Claro, se uma partícula é igual à antipartícula, necessariamente ela é neutra. Então, se uma partícula coincide, ela é o que a gente chama de autoconjugada, quando a partícula é a própria antipartícula, então necessariamente ela é neutra, porque a carga dela tem que ser mais e tem que ser menos ao mesmo tempo. Mas uma partícula neutra não necessariamente é autoconjugada, não necessariamente ela é a própria antipartícula. O fóton é a própria antipartícula. Mas, por exemplo, o neutrino do modelo padrão, ele é neutro, mas o antineutrino é diferente do neutrino. O que caracteriza a diferença é que o antineutrino, como eu falei com vocês, ele é sempre right. Então ele está sempre com o spin anti-alinhado com a direção do movimento. Ao passo que o neutrino, ele é sempre left. Então o neutrino, ele está sempre com o spin alinhado com a direção de movimento. Então, apesar da carga ser zero, o neutrino não é a sua própria antipartícula. Eu distingo o neutrino de antineutrino. É o caso do nêutron e do antinêutron também. O nêutron é neutro, mas o antinêutron não é o nêutron. Nós temos outros exemplos. O nêutron é diferente do antinêutron, então tem o nêutron é diferente do antinêutron. A gente até compreende por quê, já que a gente hoje adota o modelo de quarks, né? Mas esse ano nós temos 50 anos aí dos quarks, né? O 50º aniversário da introdução dos quarks por Gell e Slater, né? De modos distintos e independentes, eles introduziram os quarks em 1964. E aí, claro, o nêutron, ele é formado de 2 quartos, 1 quarto U e 2 quartos D. O antinêutron é formado de 1 quarto anti-U e 2 quartos anti-D. Então, a estrutura interna é diferente. Uma é só de quarks, a outra é só de antiquarks. Então dá até para entender por que o nêutron não é o antinêutron. Mas o neutrino é uma partícula sem estrutura interna. Então, e não tem carga. A carga é zero. Então podia acontecer no neutrino, talvez ser a própria antipartícula, mas não é por causa da quiralidade. A quiralidade mostra que eles são diferentes. A configuração de spin distingue então. Nós temos outros exemplos aí na física de Haber, né? Na física dos mesons, né? Os chamados mesons K0 e K0 barra. Então, são também mesons neutros, mas o K0 o K0 não é a sua própria antipartícula. A antipartícula do K0 é o K0 barra. Então, são partículas neutras que não são autoconjugadas. Então, os ferros de Majorana significa que além da carga ser zero, que o ferro ser neutro, quer dizer, o ferro é neutro e autoconjugado de carga. Quer dizer, esse conceito de autoconjugado de carga é uma característica física que tem que ser, não é imediata, não segue do fato da carga ser zero. Se ele é autoconjugado de carga, então a gente tem que a carga é sempre zero, mas se ele for neutro, não necessariamente ele é autoconjugado de carga. Autoconjugado de carga significa, como eu falei com vocês, significa que a partícula coincide com a antipartícula. A partícula e a antipartícula são a mesma coisa. Então, essa é a característica do ferro de Majorana. Ele tem spin meio, massa zero, tem carga zero e é a sua própria antipartícula. Isso, ao que tudo indica, é a tendência mais aceita dos neutrinos massivos. É claro que os neutrinos têm massa, a gente está claro que os neutrinos têm massa, tem limites de massa bem definidos, e a massa do neutrino não é tratada no modelo padrão. Então nós temos que criar uma física extra ao modelo padrão, uma física além do modelo padrão, para descrever os processos de neutrino massivo. Mas ao que tudo indica, os neutrinos massivos são neutrinos de Majorana. Então, a importância das partículas de Majorana
na física de partículas, não é tanto pelas partículas supersimétricas. A supersimetria prevê uma série de partículas de Majorana. Seria o caso do fotino, seria o caso do gluíno. Então aparecem partículas, os intermediários, zino, wino. A supersimetria prevê uma série de partículas de Majorana, mas mesmo que a gente não esteja interessado em supersimetria, os neutrinos massivos, né? Então vou colocar aqui, neutrinos massivos são mais, vamos dizer, comumente, ou mais amplamente, vou colocar assim, mais amplamente, tratados com termos de Majorana. Agora, nós temos recentemente, né, então na física de partículas ainda não se detectou, né, ainda não se detectou os processos físicos. Qual é o processo físico que garantiria, quer dizer, não se sabe, não tem uma experiência que demonstre que o neutrino seja realmente Majorana. Então, só para dizer a você, se a partícula é neutra, tem carga zero, mas não é autoconjugada de carga, ela cai na categoria de Dirac. A categoria de Dirac, então vamos colocar aqui, ela trata partículas carregadas, mas também trata partículas massivas, neutras, que não sejam a própria antipartícula. Então, Majorana é fechado, é neutro e a partícula tem que coincidir com a antipartícula. Se isso aqui não acontece, então até aqui é Fermi de Dirac também. Tá bom? Então, não se sabe ainda se o neutrino massivo é Dirac ou Majorana. 80% da comunidade, o professor Hiroshi, o japonês, né? O professor Hiroshi, ele é do segmento também dos neutrinos massivos de Majorana. Então, esses neutrinos massivos de Majorana têm um processo físico que se espera medir no laboratório, é o processo mais comumente procurado para identificar se o neutrino é Majorana ou não, que se chama o decaimento beta duplo sem emissão de neutrino. Em inglês eu acho que é beta significa decaimento beta duplo, né? Beta duplo, zero neutrino. O que é o decaimento beta duplo sem neutrino? O decaimento beta tradicional. O decaimento beta é esse aqui. É o nêutron, decai num próton, num elétron e no antineutrino zero. Esse é o decaimento beta tradicional. Em termos de núcleo atômico, né? Tem um núcleo atômico X, né? Esse núcleo atômico tem número de massa A e número atômico Z. O que é o número Z? O número Z é o número de prótons. E o número A é o número de prótons mais neutros. Se esse núcleo decai, então ele vai transformar um nêutron num próton. Então, o balanço de nêutron mais próton não muda. Simplesmente um nêutron vira o próton. Então, o número de nêutron some um nêutron, mas aparece o próton. Então, o A não muda. Mas ele emite um próton. Ele perde um próton. Então, o núcleo fica Z-1. Ele perdeu um próton. Perdeu um próton. Ele virou um próton. Ganhou um próton, perdão. Ganhou um próton. Apareceu um próton lá. O nêutron virou próton. Então, aumentou o número atômico de uma unidade. Mas emitiu um neutrino, um elétron, e o antineutrino. Então, esse é o decaimento beta característico de um núcleo que decai, que tem decaimento beta. Agora, se o neutrino é o próprio antineutrino, o que pode acontecer? Então, isso aqui é geral. Aqui. Então, se o neutrino for Majorana, o que a gente espera que possa acontecer? Então, agora vamos colocar C. Neutrino é Majorana. Então, o neutrino coincide com o antineutrino. Então, esse cara aqui, ele é o próprio neutrino. Não tem distinção.
Mas nós sabemos que tem essa reação. Neutrinos, então isso aqui é o que, vamos supor que isso aqui aconteça. Se isso acontece, nós sabemos que nêutrons podem absorver neutrinos, isso é geral também. Nêutrons, vamos olhar aqui, ao lado desse decaimento beta tem um outro processo importante, um processo fraco. Se a gente bombardear nêutrons por neutrinos, a gente pode formar prótons e elétrons. Então, quer dizer, mandando chumbo, né? Mandando neutrino em cima de nêutron, bombardeando neutrinos por nêutron, eu posso induzir a formação de um par próton-elétron. Então, sabendo disso, que isso aqui é um processo possível, né? Se esse núcleo emite um antineutrino, que é o neutrino, botando a hipótese de Majorana, esse neutrino pode se encontrar com um outro núcleo, é uma amostra, pode se encontrar com um neutro. Então, esse neutrino pega um outro neutro da amostra. Então, eu vou ter nêutron mais neutrino, dando próton e elétron. Então, esse elétron, esse neutrino que foi emitido aqui, ele pega um nêutron e forma um próton e elétron. Então, no final de tudo, o que vai acontecer? Esse cara aqui, que era AZ, ao emitir esse neutrino, ele ficou Z mais 1. Mas aí, esse neutrino pegou um outro próton e formou, esse neutrino pegou o outro, vamos ver, deixa eu ver se eu fecho desse lado. Próton mais, nêutron mais neutrino. Próton mais neutrino, dando nêutron mais pósitron. Isso vai dar 2 prótons e 2 nêutrons. Tá certo. Então, o que vai acontecer? Esse neutrino que foi emitido aqui, ele encontra o nêutron, esse núcleo. E aí ele desaparece. Ao ser emitido, ele não sai. Ele, ao ser produzido nesse processo individual, ele encontra um nêutron, que não é esse, cara, esse nêutron decaiu, mas tem outros nêutrons na amostra. Ele encontra um outro nêutron daquele núcleo, e aí se transforma em próton e elétron. Então, no final do dia, eu vou ter um AZ mais 2. Eu estou só balançando, neutro, próton, então não estou mudando o A. A soma de prótons mais nêutron não muda, mas no processo, eu produzi um próton, mas aí esse neutrino pegou um nêutron, produziu outro próton. Então, no final do processo, aparecem 2 prótons a mais com a emissão de 2 elétrons. Então, isso é o decaimento beta duplo. No fundo, tudo se passa como se 2 nêutrons pudessem emitir 2 prótons e 2 elétrons, sem neutrino. O neutrino desapareceu. Mas por que o neutrino desapareceu? Porque, sendo antineutrino, sendo neutrino, o próprio neutrino, esse neutrino segue esse padrão de reação e pega um outro nêutron da amostra. E aí ele é absorvido por outro nêutron, vira próton e elétron. Então, o neutrino que é emitido, ele é absorvido dentro da amostra. Então, no final do processo, eu tenho um núcleo com 2 prótons a mais, sem emissão de neutrino. Isso é o decaimento beta duplo. Então, quando esse decaimento beta, sem emissão de neutrino, for medido, é a prova de que o neutrino é maioritário. Então, muitas vezes saem trabalhos, né, falando sobre evidências mais próximas da certificação desse processo ter sido visto, né? O laboratório onde isso aí mais provavelmente vai acontecer é o chamado Gran-Sasso, né, que fica lá no sul da Itália, na região próxima a Nápoles, né? Um laboratório do Gran-Sasso, que é um laboratório subterrâneo, onde se faz física de neutrino. Os neutrinos vêm do CERN, né, caminham aqueles 800 quilômetros, vão até essa região do Gran-Sasso. Então, lá se faz 2 coisas do Gran-Sasso, sobretudo, né, neutrinos e monopólios magnéticos. A busca também de monopólios magnéticos. Mas nós estamos falando de neutrino aqui. Então, o neutrino, se nós detectarmos o processo de decaimento beta duplo, significa que a gente está dentro dessa premissa de que os neutrinos massivos são férmions maiorais. Mas estou dizendo, isso não é certificado. Ainda há uma parte da comunidade de neutrinos massivos que adota a possibilidade do neutrino massivo ser Dirac, não ser autoconjugado. Só para dar um flavor do que está acontecendo em você, né? Agora, nós vamos estudar. Neutrino de Majorana nós vamos estudar com atenção. E agora tem um outro
momento em que esses neutrinos, essas partículas de Majorana, ferro de Majorana se tornam importantes, que é na matéria condensada. Então, na matéria condensada, nós temos, né, esses materiais novos ali chamados isolantes topológicos. Então, nesses isolantes topológicos, que já foram construídos, já tem uma física bem definida, né, foram detectados, né, detecção de términos tipo Majorana, conhecido, né, como términos de borda. Aí dói, um exemplo que eu não comentei no início, mas para se entender esse processo é a topologia. Esse processo não é um processo métrico, esse é um processo de topologia. Esses neutrinos de borda são neutrinos do tipo topológico. Então, aqui nós temos um exemplo, né, de topologia sobre pontos cinéticos. Quem quiser ler alguma coisa, tem saído revista, tem saído, já tem revista assim, mais tipo de fundação, já o que são esses isolantes topológicos. Que é a coisa importante que a gente tem revelado para nós é a existência desses términos de Majorana. Então, inclusive o pessoal da matéria condensada está aprendendo assim, agora está se voltando para a equação de Dirac, não só por causa do grafeno, que é a física do grafeno, os términos do grafeno segue o padrão de Dirac, apesar de não ser uma física relativista, mas se consegue fazer uma transcrição e tratar tudo como se fossem partículas de Dirac, com a velocidade da luz, substituída por uma velocidade que eles chamam de velocidade de Fermi, e também por causa dos isolantes topológicos, uma tarefa de neutrinos de Majorana. Então vamos lá. O que é a famosa representação de Majorana? A questão é, eu posso tratar férmions de Dirac ou de Weyl na representação de Majorana? Posso, não tem problema, é só porque é mais conveniente. As propriedades dos neutrinos dos términos de Majorana ficam mais claras na representação de Majorana. As propriedades do término de Dirac ficam mais claras na representação de Dirac e a mesma coisa para Weyl. Então, as representações elas são mais convenientes para simplificar certos aspectos ligados às propriedades específicas dos términos. Mas nada impede de eu, quer dizer, tratar um férmio de Dirac, um férmio de Majorana na representação de Dirac, é a mesma coisa que eu resolver o problema da carga pontiforme usando coordenadas cartesianas e não aproveitando a simetria das coordenadas esféricas. É uma questão básica de escolha de referência, escolha de referencial, é escolha de representação. Então, a representação de Majorana ela é caracterizada pelo fato de que todas as matrizes gama são puramente imaginárias. Então, na representação de Majorana, a gente pega a matriz gama 1, né, que é a gama 0, dessa forma. Sigma y, 0, 0, menos sigma y. Essa matriz aqui é puramente imaginária. Mas essa matriz é hermitiana e tem quadrado igual a 1. Aí pegamos o gama 2, né, que normalmente no espaço de incógnito a gente chama de gama 1, e tomamos ela como sendo I sigma x, 0, 0, menos I sigma x. Então, quadrado igual a menos 1, anticomuta com a primeira e a anti-hermitiana. Pegamos a gama 3. Então, gama 3, como sendo I sigma z, 0, 0, menos I sigma z. Então, quadrado igual a menos 1, anti-hermitiana e anticomuta com as duas primeiras. E aí a gente pega a matriz gama 4. Aqui é a gama 2, a nossa matriz gama 3, essa aqui a gente toma como sendo isso, 0, I vezes a identidade, I vezes a identidade, 0. Né? Essa matriz aqui tem quadrado igual a menos 1, anticomuta com as demais, que é anti-hermitiana.
Então essa é a chamada representação de Majorana, ela é puramente imaginária. O que vai acontecer, nós vamos entender mais lá na frente, que quando a gente pega um fermo de Majorana e escreve a propriedade magistral dela, que é essa aqui, por que ela é tão conveniente? Os penores de Majorana. Escritos, né? A representação de Majorana. Completamente. Como nós vimos o seguinte, os espilores são objetos complexos, em 4 componentes complexos, em 4 dimensões. Mas se eu pegar um espilor de Majorana, e escrever esse espilor na representação de Majorana, ele vai ter essa forma: Psi1, Psi2, Psi3, Psi4. Mas ele perde todas as partes imaginárias, onde todos esses Psi-alfa são reais. Então, fica bem claro que o espilor de Majorana, na representação de Majorana, ele é puramente real. E aí ele realmente não pode descrever carga elétrica, ele não tem parte complexa. Sempre eu preciso, né, para descrever carga elétrica, eu preciso ter a partícula e a antipartícula. Eu preciso ter as duas, o campo precisa ter duas componentes, A mais ID e A menos ID. Como Majorana é neutro, ele não precisa da parte imaginária, ele fica completamente real. Mas um espilor de Majorana, escrito na representação do Dirac, não fica real. Ele só adquire a forma completamente real se tiver na representação de Majorana, que é essa aqui. Então vamos ver isso mais na frente. Estou só motivando, né, as diferentes representações. Então, em 4 dimensões, tipo de Minkowski, né, nós temos, além da nossa representação aqui do curso, que a gente chutou a primeira, nós temos as 3 notáveis, né, Dirac, Caio e Majorana. Qual é a diferença de tempo da representação de Dirac? Oi? A representação de Dirac... Da Majorana? Ela parece 1930, por aí, de Majorana. A representação de Dirac é a de Majorana logo depois. Porque Majorana logo depois estudou os neutrinos, estudou neutrinos, né? Dirac, quer dizer, Majorana já tinha mais ou menos a ideia de que os neutrinos devessem ser partículas autoconjugadas de carga, por isso que se chamavam partículas de Majorana. Digamos, elas são quase contemporâneas. A representação de Dirac é em 1928, a representação de Majorana deve ser em 1934, por aí. Mas naquela época nem neutrino tinha. Pois é, nem neutrino, a importância da abstração, né? Física de neutrino sem neutrino. O Majorana desapareceu que ano? Que ele desapareceu? É. E, cara, a história dele seria um pouco antes da guerra, mas eu não me lembro, olha, se foi 38, realmente eu não me lembro. Então, olhando aí na Wikipedia, isso dá para confiar. Eu acho que a data deve ser. Dá para uma data, dá para confiar. Tem muita coisa boa no Wikipedia, a gente brinca, mas tem coisas que estão bem escritas, né? Vocês quando dão uma olhada, lá tem umas coisinhas que eu às vezes passo com o pessoal da iniciação científica, dá para confiar, tem coisa que está bem escrita. Majorana foi um pouco na década de 30 que ele desapareceu, mas eu não sei o ano certo. Tem uns livros aí escritos sobre ele, não tem agora. Aquela escola de Roma funcionou até coisa. Até lá, aquela que para a esquerda, foi Fermi, Majorana, Maldi, Segre, todo mundo ganhou o prêmio Nobel ali. Aquela escola de Roma funcionou até Fermi para os Estados Unidos, até um pouquinho antes da guerra. Bom, vamos lá. Então nós estamos em 4 dimensões. Vamos fazer o exercício de sempre. Vamos definir uma quinta matriz. Para as pessoas entenderem, hoje a escola de Roma foi uma grande defensora do Higgs, né? A escola de Roma falar mal do Higgs em Roma, você faz um coliseu. Ser engolido pelo Higgs, que é o próprio leão, né? O Higgs te come lá dentro do coliseu. Roma é a maior. Eu acho que a física do Higgs não é Roma.
escola romana, porque por causa da tradição de Majorana e Fermi, física de interações fracas. E Fermi lançou a física de interações fracas. A física de interações fracas tem uma grande tradição na Itália. Os grandes nomes, Segre, Amaldi, Majorana, né? Fermi e outros mais lá. Tem o filho do Segre também, que ganhou o prêmio Nobel, Segre pai, Segre filho. Todo mundo era interação fraca. Né? E lá depois, agora, essa turma toda, o Cabico, né? A turma que ficou lá, Mariani, esse outro aí, o Altarelli, toda essa turma aí é a turma do Higgs, a física do Higgs, bem feita lá em Roma mesmo. O Wikipedia diz que ele desapareceu misteriosamente em 38. 38, então eu imaginava 37 ou 38. Obrigado, então tá ótimo, é 38, foi quando ele desapareceu. Isso que é informação online, né? Recurso conectado, né? No nosso tempo a gente sai daqui, e aí para a biblioteca. Então a gente está em 4 dimensões, podemos pegar o produto das 4. Gama 1 vezes gama 2 vezes gama 3 vezes gama 4. Claramente, ela vai nos comutar com qualquer uma delas isoladamente. Por quê? Porque vai passar sempre por 3, vai ter sempre um número ímpar de sinais, 3 sinais menos. Então, fica claro que esse gama til anticomuta com qualquer matriz gama. Então, isso aqui é 0. Já é um bom sinal. Temos que acertar só o quadrado dela. Vou querer que essa matriz, por exemplo, se eu quiser que essa matriz tenha quadrado igual a menos 1, para poder já ir para a quinta dimensão, eu poderia pegar ela, vamos pegar ela ao quadrado. Então vamos ter gama 1 vezes gama 2, vezes gama 3, vezes gama 4, vezes gama 1, vezes gama 2, gama 3, gama 4. Então, bom, esse 1 vem para cá. Está 3 sinais menos. Aí o 2 vem para cá. Tem 2 sinais menos, não acontece nada. O 3 troca com 4. Então fica um sinal mais, 3 ao quadrado, 4 ao quadrado. Então, essa matriz aqui, como está, então assim tem mais 1, gama 2 ao quadrado é menos 1, gama 3 ao quadrado é menos 1, gama 4 ao quadrado é menos 1. Então essa matriz aqui tem quadrado igual a menos 1. Essa matriz, que é o produto das 4. Oi? Mas para que a gente quer mais uma? Já não tem 4? Já não... Porque nós queremos ir para 5 dimensões. Tá indo só para isso. sim. Então sempre que você tiver em dimensão par, você define uma matriz que seja o produto de todas as demais. Ela já vai ser usada como a dimensão nova do outro espaço. Aí se a gente vai agora para 5 dimensões, né, que é o espaço hoje em dia também muito na moda para quem faz ADS, né? Essa correspondência que eu já falei com vocês aqui, conjectura de Maldacena, né? ADS 5, CFT4, né? A gente vai pensando que a gente vai para 5 dimensões com um tempo de 4 espaços, não pode, não é ADS, não pode 5. Claro que a gente pode falar depois, né, do ADS 5. Mas o bom dessas aulas de Clifford é que quando você define a álgebra de Clifford do espaço plano, automaticamente a álgebra de Clifford do espaço plano fica sendo a álgebra de Clifford do espaço curvo correspondente. Então, se eu definir tudo no espaço de Clifford quadridimensional, eu posso depois jogar tudo no espaço 5-dimensional. A álgebra de Clifford é boa por isso, ela é comum ao espaço plano e ao espaço curvo, ela faz uma ponte entre os dois espaços. Então, no espaço que envolve 5 dimensões, vamos fazer a mesma coisa. Vamos ter gama 1, gama 2, gama 3, gama 4, gama 5. Essa aqui ao quadrado vai ter que dar mais 1, essa menos 1, menos 1, menos 1, menos 1. Então, eu pego essas 4 primeiras aqui como sendo, vou chamar isso aqui de dar um chapéu. Então a gente pega as 4 primeiras como sendo as próprias gamas de 4 dimensões, de 1 mais 3, e pega essa gama 5 aqui como sendo essa aí, como sendo a gama til, que é igual a gama 1, gama 2, gama 3, gama 4. Então a gente já construiu a álgebra de Clifford em 5 dimensões. Aí se agora eu vou para 6 dimensões, é só duplicar, tem para botar agora 8 por 8. E aí a gente pega aquela estrutura, 4 por 4, menos 4 por 4, e vezes a identidade, aí mantém bem um joguinho. A única coisa que tem que ter cuidado é que a última dimensão tem que ser sempre menos, lá era sempre mais. Entenderam o processo? Então
Então, vou deixar como tarefa também vocês construírem a álgebra de Clifford para Minkowski 10, Minkowski 11 e Minkowski 12. Vocês já construíram os casos euclidianos, agora vamos construir aqui, 10 anos, né? Então, 1 mais 9, que é aqui, de novo aqui, teoria de cordas, Sunteriano e Mills, 1 mais 10 sobre a gravidade, 1 mais 11 em física. Então, vocês podem construir a álgebra de Clifford agora na dimensão minkowskiana, né, correspondente às euclidianas que vocês fizerem. Então, mais ou menos, a gente já fez um passeio bom sobre as álgebras de Clifford. Né? Agora, aqui, os espidores como sendo, né, os vetores coluna, onde as matrizes gama, sobre os quais as matrizes gama da álgebra de Clifford atuam. Então, nós demos uma olhada nas matrizes gama, e nas álgebras de o espidor como vetor de uma álgebra de Clifford. Agora nós vamos olhar um outro setor, onde os espidores vão aparecer também, e aí nós vamos poder ver esses espidores que vão entrar nos grupos de rotação. Eles são os espidores que vão provir do grupo de rotações. Vão provir da álgebra de Clifford. Então, a nossa ideia agora, vou fazer o seguinte, o curso ficou meio descontinuado, né? Ficar faltando um continuista aqui no curso, porque eu lembro que eu tinha acabado a aula passada, colocando para vocês a representação do vetor posição de um vetor em 3 dimensões numa forma matricial. Se eu terminei a aula passada, falando o seguinte, a gente estava colocando para vocês a seguinte questão: nós estamos num espaço tridimensional euclidiano. Esse é o final da aula passada. Então, ele tinha feito o seguinte: pega um vetor do espaço euclidiano tridimensional. E aí a gente definiu uma matriz associada a esse vetor. Como é que a gente definiu essa matriz? A gente pegou essa matriz, pegando cada componente do vetor e multiplicando por uma matriz gama, que na verdade são as matrizes sigma, né? E as matrizes de Pauli são as matrizes gama de 3 dimensões euclidianas. Fizemos essa construção, transformando um vetor numa matriz. Então aqui ficava V3, e aqui menos V3, aqui V1, menos IV2, e aqui V1, mais IV2. Então, se o vetor é real, essa matriz é hermitiana. Então, se o vetor V é real, então a matriz V é hermitiana. E o determinante dessa matriz ele me dá menos a norma do vetor ao quadrado. Então, o que é a norma, o que é o produto escalar do vetor por si próprio em 3 dimensões, é nesse espaço o determinante desse vetor. Eu transformei o vetor numa forma matricial, só que 2 por 2. Então, claro, esses vetores estão ligados, ó, isso aqui é a álgebra de Clifford, são as matrizes gama. São as matrizes gama de 3 dimensões. Então eu coloquei esse vetor sob a forma de um operador. Então ele vai poder atuar nos espidores. Então, esse vetor é uma matriz, eu posso fazer o produto de uma matriz, né, 2 por 2. Você faz com esse vetor em cima de um espidor, que é um objeto bidimensional. Então essa operação é implícita, né? Então, matrizes 2 por 2, transformando vetores, né? Atuando, transformando espidores. São objetos bidimensionais. A gente terminou a aula passada falando disso e falando o seguinte: a rotação eu faço no meu espaço. Né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou retomar então o final da aula passada agora, eu acho que vai ficar mais compreensível. E depois eu entro generalizando isso aqui para N dimensões. Eu acho que eu vou fazer essa estrada porque vocês sentem mais, como que a coisa vai saindo do papel. Quase terminar a aula passada igual de hoje. Vamos lá.
tentar ver se a gente consegue caminhar um pouquinho. Então a gente pensou o seguinte: eu faço uma rotação SO3 no espaço tridimensional, no espaço de coordenadas. Então a rotação SO3 em cima do vetor da coordenada. Então tá, um vetor essa matriz R de SO3. Então o meu vetor V' vai ser RV. Ou meu vetor nas minhas coordenadas, vetor coordenada, né? O meu vetor X, né? X' vai ser RX. É a mesma transformação válida do vetor posição para qualquer vetor. Nossa matriz R aqui, nós já tínhamos visto, ela tinha essa forma aqui, exponencial de I. Eu tinha colocado dessa forma aqui. Θi, sigma I. Onde? Quando tinha três matrizes, né? A gente fala, quem faz uma rotação em torno do eixo do X, uma rotação em torno do eixo do ângulo 1, né? Uma rotação de um ângulo 1 em torno do eixo do X, a gente já fez isso aqui. A gente pode escrever desse modo assim: exponencial de I, θ, sigma. Estou colocando essa flechinha para indicar esse produto escalar, mas significa que isso aqui é um número. Então eu estou fazendo uma rotação, né, de um ângulo θ em torno de uma certa direção. A gente associa, então não pode apagar isso aqui. Vamos fazer isso aqui. Vamos dizer que o nosso. Isso aqui está assim. Eu posso representar isso aqui também, se vocês quiserem, assim, exponencial de I. Posso colocar aqui um ângulo θ. E aí, as três componentes eu posso colocar aqui um vetor normalizado a 1 e as matrizes π. Então isso aqui está me dizendo o seguinte: eu estou fazendo uma rotação de um ângulo θ em torno de uma direção fixa no espaço, determinada pelo versor M chapéu. Isso aqui é um versor, né? M chapéu, escalagem M chapéu 1. Então, θ M chapéu é θ em 1, θ em 2, θ em 3. Então, eu estou parametrizando a minha rotação. Mas é isso aqui, os geradores. Agora, quem são esses geradores? Essas três matrizes nós construímos na aula passada. Então, isso aqui é uma rotação tridimensional no espaço. Atua em qualquer vetor ou em qualquer coordenada. Essa rotação, essas três matrizes, a gente tinha calculado os elementos de matriz dela. Tinha essa propriedade aqui. É sigma I JK é igual a menos I epsilon I JK. A gente construía, né, a matriz de SO3 como sendo a exponencial desses três geradores. Vamos explicitar aqui só para a gente lembrar. Sigma 1. Estou fazendo uma rotação em torno do eixo do X. Então, eu vou mexer só com as coordenadas Y e Z. Então, sigma 1 é isso aqui. 0, 0, menos I, 0 e 0. Essa matriz aqui é uma matriz que vai fazer uma rotação, ó, no plano YZ. Então, é uma matriz que está fazendo uma rotação em torno do eixo do X, portanto, ela atua no plano YZ. A matriz sigma 2, 3 por 3, ela vai fazer uma rotação em torno do eixo dos Y. Ela vai atuar no plano ZX. 0, 0, I, 0, 0, 0, menos I, 0, 0. E a matriz sigma 3 faz uma rotação em torno do eixo dos eixos. Ela vai rodar o plano XY. Ela vai ficar 0, menos I, 0, I. 0, 0, 0, 0. Então, essas três matrizes têm essa. Eu sempre vejo, se eu vou rodar em torno do eixo do X, eu nunca vou mexer na direção 1. Então, por isso aqui está tudo certo. Se eu vou rodar em torno do eixo dos Y, eu nunca vou mexer na direção 2. Então, isso da segunda linha, a segunda coluna, são todas elas. Só mexe no plano ZX. E depois, na direção Z, eu vou rodar em torno do eixo dos Z, então eu isolo a direção Z e eu mexo só no plano XY. Então, com esses elementos de matriz aqui, essas matrizes aqui, se eu exponenciar, se eu fizer uma rotação do ângulo θ em torno do ângulo alfa em torno do eixo dos Z, é só colocar aqui o sigma 3. Aí eu exponencio essa matriz toda, vai dar o famoso cosseno, seno, cosseno, cosseno. Então, vamos falar sobre isso. Só lembrar aqui também só uma coisinha que é importante, vai ser importante. Por que eu estou fazendo isso agora? Porque eu vou começar a querer fazer a conexão entre espinores e rotações. E aí, nós já estamos aqui, nós estamos na álgebra de Clifford, porque eu já coloquei algo que estava no espaço de coordenadas, que é um vetor, uma posição, não importa,
qualquer objeto que é vetor no espaço de coordenadas, eu introduzo ele na álgebra de Clifford, transformando ele numa matriz 2×2. E se ele é um vetor no espaço real, no espaço euclidiano, essa matriz é hermitiana. Por isso que eu estou expandindo na base das matrizes hermitianas, que são a álgebra de Clifford de 3 dimensões. A informação sobre a norma dele é o determinante. Então, se esse vetor tem essa norma, a norma está contida no determinante. A gente vai ver por que isso é importante. Então, é isso que eu estou fazendo. Nós estamos agora caminhando nessa direção de associar espinores a rotações. Então, nós vamos associar os espinores à álgebra de Clifford, agora os espinores à rotação. Depois, na próxima aula, vamos trabalhar aqui. Na próxima aula, eu vou terminar isso melhor, vou generalizar isso. Que aqui a gente fez para N dimensões. Isso agora eu estou fazendo para 3 dimensões. Então, nós estamos fazendo a conexão entre rotações e espinores, no caso explícito do SO3. Né? Nós estamos no espaço euclidiano tridimensional. Então, as minhas rotações nesse espaço vão ser as rotações de SO3. Quando a gente fizer isso no espaço de Minkowski, a gente vai estar fazendo isso no grupo de lógica. Quem faz a rotação no espaço de Minkowski são as transformações de Lorentz. Olha um pouquinho aqui. Então, estamos trabalhando aqui nesse item. Esse item vai nos trazer isso aqui, ainda vai ter que ficar para a próxima aula. Basicamente, a gente já está com o quaterno na mão, só não estou dizendo o que ele é. Vamos lá. Então, nós fizemos esse... vamos só mostrar uma coisinha aqui. Vou pegar rapidamente aqui o comutador sigma 1 com sigma 2, só para eu fixar realmente se está tudo com a convenção certinho. Se nós calcularmos o comutador sigma 1 com sigma 2, então vamos lá, vamos multiplicar sigma 1 com sigma 2. Então, vai dar 0, 0, 0. Isso aqui vai ficar menos 1, 0, 0. Você vai produzir aqui menos 1, 0, 0. E esse aqui vai bater aqui, vai bater aqui, vai bater aqui, vai dar tudo certo. Então, isso é sigma 1 vezes sigma 2, menos sigma 2 vezes sigma 1. Vai ficar 0, menos 1, 0. Então, você está batendo aqui, ó. 0, menos 1, 0. Depois tudo 0. E depois essa linha aqui batendo aqui, vai ficar 0, 0, 0. Então, essa matriz deu 1 aqui e menos 1 aqui. Então, essa matriz aqui é essa aqui. Sigma 3. É I vezes sigma 3. Então, se vocês prosseguirem, né, vocês podem mostrar que, na verdade, sigma 2 com sigma 3 dá I sigma 1, sigma 3 com sigma 2 e sigma 3 com sigma 1 dá I vezes sigma 2. Ou seja, essa relação, essas três matrizes satisfazem essa relação aqui. I, J, epsilon, I, J, kappa, sigma 3. E nós já tínhamos visto que são exatamente as mesmas relações que satisfazem essas matrizes aqui. No meio das matrizes de Pauli, no meio de sigma I, comutador, no meio de sigma J, dá I vezes epsilon IJK, no meio de sigma K. Então, o que nós estamos vendo é o seguinte, que essas três matrizes aqui, no espaço tridimensional, elas estão fazendo o papel da versão 3×3 das matrizes de Pauli. Então, o que no espaço bidimensional, o que na álgebra de Clifford, isso aqui é Clifford, né? O que na álgebra de Clifford são as matrizes sigma, no espaço tridimensional são as matrizes, são essas matrizes de Pauli. Então, as matrizes de Pauli são por construção 2×2, mas eu tenho três matrizes 3×3 que satisfazem a mesma álgebra, mesma relação algébrica que as matrizes de Pauli. Então, essas matrizes aqui são o que a gente chama das matrizes geradoras da álgebra de Lie de SO3, da álgebra SO3. Então, o grupo SO3 são, na verdade, as exponenciais dessa matriz. Então, a gente tem essa matriz aqui, exponencial de I, eta, M, chapéu, sigma. Os três geradores estão aqui. Então, esses três geradores de rotação são esses caras aqui, que satisfazem essa álgebra. E essas aqui são as três matrizes de Pauli. Então, nós estamos aqui. Nós estamos no mundo tridimensional, transformando vetores.
fazendo rotações em cima dos vetores. E as rotações em cima dos vetores são dadas por aquelas matrizes R, que por sua vez são geradas a partir das matrizes sigma maiúsculo. Então vamos colocar dessa forma. Então, quando a gente pegar um vetor D' fiz uma rotação dos eixos coordenados, né? Sempre toma rotando aquela visão das rotações no sentido passivo, eu deixo o vetor parado, eu rodo as coordenadas, então o observador original e o observador rotacionado em relação a ele vão ver